Bati 6 em 7 no meu primeiro lançamento e por causa disso eu fiquei em depressão e abandonei tudo. Eu sou Léo Soares, fundador da Movement Lançamentos e especialista em IA para infoprodutos, e essa é a série do zero ao Plat 10+, onde eu tô compartilhando a minha trajetória, os acertos e principalmente os erros que me levaram de ser um CLT que ganhava R$ 1.500 por mês a participar do Plat 10+, o maior mastermind do Brasil, do Érico Rocha, já ter faturado mais de 55 milhões de reais e hoje ser sócio do Marcos Marques no Grupo Acelerador. Muita gente fala o quão difícil é bater o primeiro 6 em 7, mas a verdade é que eu fiz isso no meu primeiro lançamento. Eu fiz o Fórmula em 2014 e no final do ano eu fui no evento do Érico Rocha. Lá eu conheci o Platinum, o mastermind dele, e falei, é lá que eu quero estar. Na época eu custava mais de 100 mil reais para participar desse grupo e o problema que eu tinha era que eu ganhava R$ 1.500 por mês trabalhando como copywriter para um amigo meu. Eu vi que daquele jeito eu jamais ia chegar no Platinum, eu resolvi pedir demissão e me lançar. Eu fui assistir o Fórmula de lançamento e não entendia nada. Tive que assistir umas 10 vezes para começar a entender. E na época, o primeiro lançamento que se tinha para fazer, para quem não tinha lista, não tinha audiência, não tinha produto, não tinha nada, era o Hiper Lançamento Semente, um congresso online, onde você chamava palestrantes de um determinado tema, divulgava esse congresso, as pessoas podiam ver as palestras gratuitamente, e aí depois você vendia um acesso pago. A ideia é você fazer uns 2, 3, 4, conseguir uma lista, conseguir uma audiência, e aí depois disso, lançar o seu curso sobre esse tema. Como eu tinha 20 e poucos anos e não tinha nada para ensinar para outras pessoas, eu fui fazer o meu Hiper Lançamento Semente, o Content Talks, o congresso de marketing de conteúdo. E aí aquela, né, meus amigos? Se fazer um lançamento dá trabalho, imagina fazer o lançamento inteiro sozinho. Afinal, eu não tinha grana para investir e contratar pessoas. Eu fiz o hiperlançamento do Fórmula certinho, passo a passo, tudo sozinho. Durante alguns meses eu trabalhei sem descansar e virando muitas noites. Mas as coisas foram dando certo, eu consegui mais de 20 palestrantes de renome nacional. E aí chegou a hora de começar a divulgar. E eu descobri que eu tinha um problema. Apesar do hiperlançamento semente ser para quem não tem lista, não tem audiência, não tem produto, ele não era para quem não tinha dinheiro. E eu não tinha dinheiro para investir em tráfego. Então, quando o cu aperta, a mente abre. E a verdade é que quando as coisas apertam, a gente tem que ser criativo. Para divulgar o meu congresso, eu comecei a entrar em uma porrada de grupo de Facebook de marketing, jornalismo, comunicação. Eu fiz uma copy e uma divulgação do Content Talks. Claro que eu fui banido de muitos grupos, mas no final das contas eu consegui mais de 4 mil leads 100% orgânico. Fiz o lançamento, muito estresse, muitas noites iradas. Foram 2 meses de muito trabalho, estudando muito, virando noite, mas eu tava motivado. Eu tinha na minha cabeça que eu ia conseguir. Afinal, eu vi o depoimento de tanta gente fazendo 6 em 7, às vezes até 7 em 7. Teve 2 caras aqui de Floripa que eu conheci lá no evento do Érico e eles tinham feito o Congresso da Cerveja. Eles não sabiam nada de marketing digital e tinham feito 110 mil. Quando eu vi esse case, eu pensei, os meus 100 mil estão garantidos. Quando eu fechei o carrinho, tava lá, o meu primeiro 6 em 7. Só teve um problema. Não foi 6 dígitos em 7 dias. Foi 6 mil em 7 dias. E aí, meus amigos, eu entrei num período depressivo forte. Fiquei alguns meses perdido, sem saber o que fazer, totalmente desmotivado por causa desse resultado. E hoje, depois de 12 anos e mais de 55 milhões faturados, mais de 100 lançamentos feitos, eu vejo que foi um excelente primeiro lançamento. Ter feito 11 mil de faturamento e 6 mil de lucro foi excelente para um primeiro lançamento. Se eu tivesse continuado, se eu não tivesse desistido, hoje eu tenho certeza que eu seria o maior expert em marketing de conteúdo do Brasil. Eu fiquei tão na merda que desisti de tudo, eu falei, lançamento não é pra mim, e parei de me lançar. E esse talvez tenha sido um dos maiores erros da minha trajetória, porque se eu tivesse continuado, eu tenho certeza que hoje eu seria a maior autoridade do Brasil em marketing de conteúdo. E esse talvez seja o erro que mais mate negócios digitais no começo. Porque quando a gente tá começando e a gente vê os depoimentos e vê os cases, a gente acredita que vai ser com a gente também daquele jeito. Só que a gente acredita que vai ser de primeira. E a gente tem uma alta expectativa, e quando a realidade não atende, por mais que a realidade seja muito boa, como foi no meu caso, a gente fica desiludido e muitas vezes acaba desistindo. E uma das coisas que eu aprendi e mais vi acontecer nesses quase 15 anos de marketing digital é que a maioria dos novos negócios acabam morrendo porque os donos estão com altas expectativas. E por mais que o resultado seja bom, mas não atendeu a expectativa dele, ele vai lá e desiste. Mas isso não termina aqui, porque depois desse período depressivo aconteceu uma coisa que me fez dar essa primeira volta por cima no digital e as coisas começarem a andar. E isso será o assunto do nosso próximo vídeo, o episódio 3 da série do zero ao Plat 10+. Essa série onde eu tô contando a minha trajetória, os acertos e principalmente os erros da minha jornada desde quando conheci o Fórmula de lançamento até ter entrado no Plat 10+, o maior mastermind do Brasil, do Érico Rocha. Eu sou o Léo Soares, fundador da Movement Lançamento, especialista em IA para infoprodutos. Já me segue aí para acompanhar os próximos episódios e compartilha com teu amigo infoprodutor que precisa ouvir essa história, o sabor dessa história. Um abraço, fica amigo.